Ok, Verton, boa tarde a você e boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Plantão Campina. É isso, a gente relembra e traz inclusive atualizações sobre esse caso que chocou a nossa rainha da Borborema no mês de maio. Você já trouxe essa contextualização, mas eu vou frisar novamente para o nosso público que segue nos acompanhando. O professor Gilson Cruz Nunes, de 63 anos, ele foi assassinado pelo seu companheiro, o Técio Alves, que tem 29 anos. Isso aconteceu no bairro do Cuités, aqui em Campina Grande, e teve como início uma discussão, de fato, dentro da residência, de acordo com as informações da Polícia Civil, de acordo com as investigações da Polícia Civil. Todo esse contexto, Verton, terminou em João Pessoa, porque Técio ele teria matado o professor Gilson no bairro do Cuités, teria levado o corpo do professor Gilson para um orquidário pertencente ao próprio Gilson, que fica localizado na cidade de Massaranduba, na zona rural de Massaranduba. Ele teria enterrado o corpo e teria concretado o corpo e ali, de fato, se caracterizando como crime de ocultação. Após isso, ele viajou para a capital paraibana, João Pessoa, onde ele teria simulado uma situação de desaparecimento da vítima e isso, claro, mobilizou todas as forças de segurança do nosso estado, tanto da capital João Pessoa, mas também daqui da Rainha da Borborema, onde ele voltou dias depois para fazer um boletim de ocorrência aqui na central de polícia. E essas informações davam conta somente desse desaparecimento. A partir das investigações da Polícia Civil, surgiu a possibilidade de um homicídio qualificado. Então, o delegado Ramires São Pedro, que ficou, inclusive, à frente desse caso, conseguiu juntar as provas, a partir das investigações, e definiu-se de fato que ele era o principal suspeito pelo homicídio e também da ocultação do cadáver do professor Gilson. A atualização, Verton, nesse caso que a gente traz hoje, é porque o advogado de defesa do Técio, ele tentou fazer com que, de fato, tentasse fazer com que Técio ele respondesse em liberdade por conta de um argumento que teria sido em legítima defesa após uma discussão ali sobre relacionamento. A gente conversou, inclusive, com o Leônidas Chaves, ele que é advogado da família do professor Gilson, que disse que, inclusive, essa tese é insustentável, tanto que a juíza responsável por todo esse processo negou de fato e Técio continua preso. Vamos ouvir o que falou Leônidas Chaves, o advogado da família. Primeiramente, agradecer a oportunidade e o espaço. É importante destacarmos que o papel da defesa, pois por mais que sabemos das circunstâncias do fato, é importante trazermos isso ao conhecimento de todos, que não busquem denigrir o trabalho deles ou de algum modo de afetar de forma negativa, em virtude de até alguns comentários que vi em redes sociais. É importante destacar que é garantido a ele o princípio da presunção de inocência, como também da ampla defesa. Mas, nos atentando aos fatos, chega a ser insustentáveis, verdadeiramente falando, em virtude de toda a condução daquilo do qual a sua conduta ocasionou, tanto da ocultação de cadáver, da asfixia, entre outros contextos dos quais ele responde em concurso pelos crimes praticados. Então, acreditamos sim na manutenção da prisão do mesmo e na possível condenação em breve. O que, de fato, nessa situação, a defesa de Técio alegou? Quais foram os argumentos que eles utilizaram para levantar essa tese dessas agressões, enfim, e também dessas situações todas que envolviam Técio e o professor Gilson? Alguns fatores, em virtude sobre o relacionamento dos mesmos, mas também a afirmação de que o mesmo teria agido em legítima defesa. Ora, se analisarmos tudo aquilo do qual ele cometeu, que está comprovado, é importante destacarmos que as investigações ainda continuam e muito provavelmente ainda teremos outros fatos que, se também forem considerados criminosos, também serão anexados e juntados à conduta praticada pelo mesmo. Mas é importante entendermos que essa questão da alegação de legítima defesa, na nossa ótica, não tem sustentabilidade. Partindo do pressuposto de que Gilson era uma pessoa idosa, bem mais velha do que Técio, fisicamente inferior ao mesmo. Então, sobre essa circunstância, e principalmente do desentranhar daquilo do qual ele cometeu logo após ter praticado um homicídio, foge de total possibilidade de alegação de legítima defesa.
A juíza, inclusive, que está à frente ao caso, negou nesse momento esse pedido da parte do advogado. Sim, inclusive ela entendeu da necessidade da manutenção preventiva do mesmo, e agora vamos aguardar a instrução e julgamento, e em breve teremos mais novidades acerca desse caso. O senhor estava pontuando que, de fato, é uma situação que ainda vai continuar, ainda vão ter algumas audiências também para determinar alguns fatores, ouvir algumas pessoas, não é isso? Sim, é importante a condução do processo, haja vista que será designada essa audiência, como uma forma de colher depoimentos, de escutar testemunhas e que seja analisado tudo aquilo que já está documentalmente juntado e anexado aos autos. O que Técio, né, chegou a falar em relação a todo o trajeto que ele fez, desde o homicídio, desde a ocultação do cadáver, que teve uma pausa de tempo. O que foi que ele afirmou? A gente teve, inclusive, acesso também, ele dizendo, foi afirmado que ele tinha problemas psicológicos, enfim, com ansiedade, depressão. O que foi que, de fato, ele falou? É importante se atentar aos fatos, né? Independentemente das narrativas que buscam ser construídas, seja verdadeira ou como um mero instrumento de defesa. Mas acerca disso, por mais que ele tente trazer essa questão de que existia vamos dizer, essas humilhações, subjugações por parte de Gilson, é uma situação tanto quanto incontroversa, até mesmo para familiares e amigos próximos, da existência do relacionamento dos mesmos. Então, todo mundo acreditava, todo mundo que eu digo, as pessoas que conviviam de forma mais próxima de Gilson, acreditava que Técio era apenas um amigo, era apenas uma pessoa que realizava alguma prestação de serviço de caráter temporário ou algo diário ali entre os dois, mas que nem sequer existia essa união, como foi trazida e comprovada mediante certidão que também está anexada aos autos. Então, o que nós acreditamos desde já, dizer e reiterar o nosso trabalho em demonstrar a defesa, em demonstrar para as autoridades competentes e como também para a sociedade da barbaridade do qual foi esse crime. É isso, Berton. Inclusive, a gente teve acesso com exclusividade desde o dia da descoberta de fato que foi de fato um homicídio. Inclusive, Técio ele está sendo réu confesso, ele confessou o crime, confessou todo de fato esse trajeto, e agora a defesa, de fato, como é o papel da defesa, tentar fazer com que o seu cliente, enfim, tente responder em liberdade. Inclusive, durante todo o processo foi levantado também essa questão dos problemas psicológicos, de fato, que tanto Gilson como Técio viveria, mas ainda de fato não foi comprovado, para tentar levantar novamente essa tese de responder em liberdade. A juíza responsável pelo caso, que negou o pedido, foi a juíza Luciana Rodrigues Lima, e toda essa questão, toda essa situação do homicídio do professor Gilson Nunes, a gente vai continuar, de fato, acompanhando, tendo em vista que o advogado Leônidas Chaves, ele, de fato, falou que ainda está em processo. Então, pode ser que ainda tenha mais atualizações em relação a esse caso, e, de fato, eu convido a todo mundo que está nos acompanhando para continuar seguindo a gente por meio das multiplataformas e também ficar ligado por meio do Plantão Campina, que a gente pode trazer mais informações e mais atualizações sobre esse caso, Berton.